Olá, boa tarde. O meu nome é Miguel Varela. Sou atualmente Business Developer na Forecast IT. O meu background é na área de gestão de empresas, portanto sou formado em gestão de empresas e neste momento sou um dos responsáveis pelo negócio, também pela área e também pela área do recrutamento. Bom, relativamente à situação do mercado das TI em Portugal, eu diria que o mercado em Portugal, ao nível do mercado das novas tecnologias, infelizmente está muito concentrado em Lisboa e no Porto, portanto, nos grandes centros. Sendo que muitas vezes é difícil recrutar até fora destes centros. Temos por vezes aqui na Forecast IT alguns candidatos que querem trabalhar connosco, mas que não estão disponíveis para vir para Lisboa. Se não tivermos projetos que possam ser desenvolvidos remotamente, dificilmente essas pessoas, esses colaboradores, algum dia poderão vir trabalhar para os mercados de Lisboa ou os mercados do Porto. Ou seja, existe aqui uma enorme concentração do mercado, tanto em Lisboa como no Porto. Essencialmente também a maior oferta de recursos também está aqui nas áreas de Lisboa e Porto, e depois pequenas franjas que existem aí pelo país, nomeadamente Covilhã, Fundão, com alguns hubs que entretanto foram surgindo no país. Quais as maiores dificuldades para encontrar profissionais? Sabendo nós que o mercado IT está, eu diria, pouco estratificado, isto é, as grandes empresas têm muita facilidade em contratar profissionais. Por sua vez, as grandes empresas, como têm grandes fatias do mercado e, nomeadamente ou normalmente, conseguem os clientes e os projetos maiores, essas empresas têm capacidade para contratar e contratar em massa, se bem que muitas vezes depois não tenham capacidade de retenção desses mesmos recursos, porque são projetos que muitas vezes são projetos temporários. Mas eu diria que a principal dificuldade ao nível de encontrar recursos IT em Portugal é essencialmente esta. O mercado não tem assim tanta oferta e existe claramente e atualmente uma escassez de recursos no mercado português. Será, obviamente, por isso que no mercado do IT em Portugal o número de consultores brasileiros, desde há uns anos a esta parte, tem crescido de forma exponencial. Não é por nada que algumas empresas que também têm capacidade para isso já têm na sua estrutura orgânica departamentos que tratam dos processos de visto e de entrada desses mesmos colaboradores brasileiros que vêm de fora. Essencialmente, e em conclusão, o mercado português, português nativo, chamamos assim, portugueses nativos, é muito curto, apresenta uma escassez enorme e depois temos que se socorrer de segundos mercados. Ou neste caso, um primeiro mercado de contratação, que é o mercado brasileiro, e que, sim, traz muitos e bons profissionais para cá, mas, obviamente, tem depois traz atrás disto tudo, todo o processo de legalização
e estadia em Portugal. Portanto, o processo da locação em Portugal traz sempre as suas dificuldades e esta, além da escassez, é depois a outra dificuldade que eu vejo neste momento e a Forecast IT vê neste momento como dificuldade de contratação na área TI. Quais as dicas que nós podemos deixar aos profissionais interessados que querem migrar para Portugal para trabalhar na área das tecnologias? Como sabemos, o mercado português, assim como Portugal, acaba por ser um mercado atrativo, nomeadamente para consultores brasileiros, porque maioritariamente temos consultores migrantes brasileiros em larga escala em Portugal. Eu diria que as principais vantagens do mercado português não são apenas vantagens profissionais, como vantagens sociais. Sociais no sentido de estarmos a falar de um país que oferece condições de vida para estes profissionais, condições de vida bastante razoáveis, ou bastante razoáveis a boas, porque se estivermos a falar de profissionais, de bons profissionais, são profissionais bem remunerados que vivem em Portugal muito bem. Portanto, do ponto de vista remuneratório, podem ganhar muito dinheiro em Portugal, portanto será um fator positivo para atrair recursos para Portugal. Do ponto de vista da própria sociedade portuguesa, da segurança e da qualidade de vida e até do próprio clima, portanto são outros fatores atrativos para se trabalhar em Portugal. E, efetivamente, tanto com a abertura e com a presença de Portugal na União Europeia, muitos destes projetos são projetos não só de cariz nacional, mas de cariz internacional, ou com ligações ao exterior do país, ao estrangeiro, porque, efetivamente, em Portugal temos muitas multinacionais que têm ligações ao exterior e, desse ponto de vista, do ponto de vista de ganho de know-how e de ganho de experiência com outros mercados, é, sem dúvida alguma, um ponto atrativo para migrantes que queiram vir trabalhar para Portugal no setor das TI. Muitas vezes o processo, quando estamos em processos de recrutamento, existe efetivamente um processo muito longo, desde o início do recrutamento até fechar a contratação. Aqui talvez acuse, digamos assim, a nossa realidade portuguesa ou a nossa realidade até europeia para uma série de burocracia em alguns processos, não em todos, obviamente, mas para um conjunto de burocracia associada a processos de recrutamento ou excessos de hierarquia e validação de candidatos que depois levam a que estes processos de recrutamento e seleção sejam bastante morosos. Obviamente que em muitos casos deixa os candidatos desanimados e com falsas esperanças, porque estes processos às vezes tornam-se tão morosos que os próprios consultores que procuram trabalho e estas funções acabam por perder um pouco o interesse em alguns processos onde estão, optando muitas vezes por processos mais céleres. Eu diria que o grande problema aqui na demora dos processos talvez seja o excesso de hierarquização e o excesso de burocratização que existem em muitos destes processos, porque em muitos clientes, e estamos a falar, por exemplo,
em empresas de maior dimensão ou setor público, existe uma verticalização muito grande das hierarquias e até se fechar, digamos, com um processo de recrutamento, muitas vezes, nem sempre, mas muitas vezes, esses processos são demasiado morosos e demasiado pesados. E, portanto, isso, de facto, desanima os consultores e, muitas vezes, um consultor que já está apalavrado para determinado projeto, mas esse projeto, esse processo de recrutamento já se manifesta no tempo, há muito tempo, esse consultor acaba por perder interesse e acaba por entrar noutros processos de recrutamento com o objetivo de encontrar um processo de recrutamento mais célere. Bom, esta é uma questão difícil de explicar. Difícil de explicar no sentido em que as faixas salariais tendo em consideração programadores, DevOps, segurança de informação, Scrum Master, Product Owner, gestor de projetos, UX Designer, portanto, é difícil, não tendo um caso concreto, é difícil estar a apontar aqui um caso ou em um intervalo de valores e apresentá-los a estes perfis. Como todos nós sabemos, existem programadores júniores, mid-level e séniores, mas dentro destes mesmos programadores, sejam DevOps, sejam web developers, portanto, as características e o know-how dos consultores varia muito. Eu, neste momento, e sendo muito sincero e respondendo friamente à questão, não consigo, neste momento, apontar um intervalo concreto de valores para as modalidades de contrato sem termo e recibos verdes. O que eu posso responder nesta questão é que existem um conjunto, diria até alargado, de colaboradores que preferem a modalidade de contratação sem termo e existe depois uma grande fatia que prefere trabalhar como empresário em nome individual ou a recibos verdes. Ambos têm as suas vantagens, ambos têm as suas desvantagens. Se na modalidade de contrato sem termo o peso, o custo, o impacto financeiro acaba por ficar mais direcionado à empresa contratante. No caso de o colaborador trabalhar a recibos verdes, o ónus, digamos que dos impostos e da carga fiscal ficará mais à parte do consultor. Ambas são modalidades bastante viáveis no mercado português. Ambos são tipos de contrato muito comuns neste mercado. Situações há em que não faz sentido fazer uma colaboração ou uma contratação, porque o que está aqui em causa são colaborações pontuais em determinados projetos internacionais, franjas de projetos nearshore, términos de projetos, portanto não faz aqui sentido muitas vezes as empresas estarem a contratar pessoas, portanto, e sim pedem-lhes uma prestação de serviços, prestações que por vezes até são meramente pontuais, e fazem sentido ambas as modalidades de contratação. Obviamente que perante as funções que eu enumerei aqui há pouco, eu não consigo nestas ou noutras funções estar aqui a individualizar um intervalo de valores para cada uma das funções. Mas tudo isto segue uma lógica, uma narrativa quase lógica. Obviamente que um perfil júnior tem um determinado valor, porque ainda tem pouca experiência. Um perfil middle
tem depois um valor num patamar um bocadinho superior, e depois temos os perfis séniores, que são pessoas que já com mais de 7, 10 anos de experiência, com muito know-how em determinado setor, em determinada área, em determinada tecnologia, que efetivamente o seu intervalo de salarial, obviamente, será mais. Sinceramente, não consigo estar aqui a traçar um intervalo salarial para cada uma destas funções e para cada um do tipo de perfil júnior, middle e sénior, sendo que nós na Forecast IT obviamente fazemos uma avaliação muito cuidada da experiência de cada consultor, do tipo de perfil que estamos a validar e a analisar, se júnior, se mid-level, se sénior, e obviamente que a partir daí, também com base noutros projetos e noutros consultores que temos, e com base no que o mercado costuma pagar, digamos que abrangentemente, aí sim traçamos valores médios aos quais vamos pagar aos nossos colaboradores. É também aqui uma questão que eu diria que poderá não ser de muito fácil resposta. Devido à alta carga de impostos para se contratar um profissional em Portugal, quais as vantagens e desvantagens entre contrato sem termo, contrato a termo, recibos verdes e contratar um prestador de serviços ou uma empresa? Bom, eu diria que entre contratar um colaborador com um contrato com e sem termo, as vantagens e as desvantagens são as mesmas. Portanto, a vantagem para o colaborador é que tem assegurado naquele período de tempo a sua condição como funcionário da empresa. Contrato este poderá ser com e sem termo, sendo que com termo, portanto, temos o termo ali definido e sabemos quando é que o contrato acaba. O contrato sem termo, genericamente, é um contrato que, à partida, não é logo definido qual o seu término. Do ponto de vista da empresa, são dois tipos de contrato que oneram, digamos que um pouco mais a carga fiscal, nomeadamente a carga fiscal que a empresa suportará por ter estas pessoas com contrato de trabalho e pertencentes à sua estrutura. Por outro lado, contratos a recibos verdes, ou trabalhadores a recibos verdes e prestadores de serviços, sejam unipessoais, seja uma empresa com uma maior estrutura, portanto, seja ela prestadora de serviços, existem aqui nuances semelhantes e nuances menos semelhantes. Não irei entrar em detalhe sobre as mesmas, porque não sou fiscalista nem domino o direito do trabalho e, portanto, são questões que eu não vou entrar. O que eu posso dizer é que existem preferências tanto da parte dos consultores como da parte das entidades contratantes para projetos que faz mais sentido trabalhar como prestador de serviços, seja a recibo verde, seja como uma empresa unipessoal. E há muitos colaboradores nossos ou potenciais colaboradores nossos, que, como preferem fazer eles toda a sua gestão fiscal e preferem ter, digamos que à partida, um encaixe financeiro maior e mais direto, preferem trabalhar como recibos verdes ou como prestadores de serviços. A somar aqui também que muitas vezes estes profissionais pretendem estar em mais que um projeto, em mais que uma empresa, em projetos paralelos, e esta é a forma mais fácil também de poderem ganhar dinheiro, porque, como eu disse anteriormente, há projetos que, pela sua dimensão, trabalhar a tempo inteiro se calhar não faz sentido.
há projetos pelo seu modelo, também não faz sentido termos uma pessoa alocada continuamente ao projeto, e então precisamente por causa destas diferentes necessidades, há colaboradores que preferem ter os seus recibos verdes ou ter a sua empresa, a sua unipessoal, e ter vários projetos em paralelo, que é uma forma muito boa de, digamos que de obter receita. Obviamente que isto, do ponto de vista de segurança para a própria empresa que os contrata, como não existe aqui um vínculo contratual bastante bem definido entre este prestador de serviços e a empresa contratante, muitas vezes este tipo de profissional, ao encontrar um projeto mais dinâmico, mais bem pago, tem uma maior facilidade em se desvincular desta empresa e em começar a colaborar com outra empresa, ou começar até a trabalhar só a título particular. A Forecast IT não contrata diretamente cidadãos estrangeiros, ou melhor, a Forecast IT contrata diretamente cidadãos estrangeiros. No entanto, em nenhum momento este processo de repatriamento, chamamos assim, ou de legalização em Portugal passa por nós. Questões de vistos, questões de autorizações de residência, nada neste momento a Forecast IT trabalha nesta modalidade. Isto é, resumindo, a Forecast IT não contrata diretamente brasileiros, por exemplo, no seu mercado, e os traz para cá tratando do seu processo de legalização. Há empresas que o fazem, efetivamente e em concreto, neste momento. Não quer dizer que no futuro a Forecast não venha a ter um departamento que se inteiro só destas questões, mas atualmente a Forecast IT não, digamos que trata o processo administrativo da vinda de estrangeiros para Portugal. Como é que é formado o salário a quando do momento de uma contratação pela Forecast IT? O salário é formado por 4 ou 5 componentes. Creio que é transversal ao mercado. Portanto, ou seja, vai desde o vencimento base, ao subsídio de alimentação, ao subsídio de férias, ao subsídio de Natal. Na Forecast IT também temos como modalidade oferecer ou atribuir um seguro de saúde, assim como também existem a componente de ajudas de custo em quilómetros. E porquê estas ajudas de custos em quilómetros? Porque muitas vezes o cliente A, B ou C não estão sediados aqui na zona de Lisboa, porque como sabemos, que como referi há pouco, a concentração do mercado está em Lisboa, mas depois também existem aqui pelo país fora grandes empresas. E muitas vezes é necessário reuniões, suporte, pontos de situação, colaborações pontuais específicas no local, e nesses casos temos que atribuir aos colaboradores ajudas de custo em quilómetros, por exemplo, para eles se deslocarem a esses locais para estarem junto dos clientes. Portanto, eu diria que, e em resumo, na Forecast IT não fugimos à regra. A Forecast IT é uma empresa que preza muito pela clareza nas suas propostas,
pela clareza na sua fiscalidade e, portanto, em particular a Forecast IT não foge a esta regra. Portanto, vencimento de base, subsídio de alimentação, subsídio de férias, subsídio de Natal, o seguro de saúde, a ajuda de custo em quilómetros. Também atribuímos aos nossos colaboradores telemóvel e computador, no caso portátil, laptop, para questões profissionais. E, em resumo, é isto. Eventualmente, poderão existir noutras ocasiões atribuição de carro ou não, atribuição de prémios de produtividade ou não, são outras avaliações que depois nós fazemos perante e mediante o projeto que tenhamos aqui em causa. Qual a experiência dos profissionais normalmente mais exigida pelos clientes em Portugal? É uma questão interessante. Nós, na Forecast IT, diria que o nosso nível de experiência demonstra que o nosso universo de projetos, não só da Forecast IT, mas em Portugal, é um universo de projetos pequeno. É um universo de projetos de dimensão pequena ou média. Existem alguns processos e projetos de média dimensão, mas são projetos que também, muitas vezes, de curta duração. E como são projetos de curta duração, esta questão que se faz aqui é pertinente, se os clientes pretendem júniores, middle ou senior. Esta questão da dimensão do projeto alocada ao timing dos mesmos leva a que, diria eu, e pelo menos pela minha experiência, que muitas vezes os clientes, como têm uma necessidade de grande, porque tempo é dinheiro e querem os projetos feitos de uma forma rápida, eficaz e célere, que aqui a sua preferência andará mais em perfis middle e em perfis sénior. Obviamente que os perfis júniores fazem todo o sentido existir, até porque são eles os futuros perfis middle e sénior, e até porque são eles os futuros grandes profissionais com um know-how cada vez mais atualizado. Mas, atendendo aqui às vicissitudes da dimensão de projetos versus o seu timing, muitas vezes estes perfis mais júniores são deixados para segundo plano, porque lá está, quer-se resultados no menor tempo possível. Mas, em resumo, ou em conclusão para esta questão, eu diria que nos exemplos concretos da Forecast IT, que em muitos casos o que nos é solicitado são perfis middle e perfis séniores em maior número. Em relação aos idiomas mais solicitados em Portugal e à sua fluência. Portugal, obviamente, como elemento da União Europeia e como estando aqui, digamos que num vetor entre Estados Unidos, Europa e Ásia, e visto que também somos um país muito plantado com multinacionais ou com empresas nacionais de expansão internacional, diria que, e como também é óbvio quase neste caso, diria que aqui a língua ou o idioma mais pedido, que é quase um idioma de trabalho transversal na área, é o inglês. E inglês médio, digamos com B2 ou acima de B2.
portanto, em termos de inglês, será um idioma que se exige a todos os profissionais nesta área. Depois temos alguns setores, nomeadamente banca, seguros, em que existe a necessidade de consultores com domínio de francês, também bom domínio de francês, e outros há em que maioritariamente existe recrutamento de perfis que falem alemão. Diria que, grosso modo, o inglês, o francês e o alemão são os grandes idiomas pedidos e exigidos no nosso país, sendo que, obviamente, o inglês é quase uma língua de trabalho, ou é a língua de trabalho universal, mas é uma língua interna dentro das organizações no dia a dia. Diria que os próprios recursos com conhecimentos de inglês bom, com conhecimentos de francês bom e alemão bom são já muito raros e difíceis de encontrar. Por outro lado, muitas vezes, e já nos surgiu aqui na Forecast IT, termos solicitações de recursos com domínio de holandês ou outras línguas um pouco mais fora da caixa, em que aí sim é muito mais difícil encontrar recursos no mercado que dominem esses idiomas. Obviamente que os há, todos nós sabemos que os há, mas existem em tão pequena escala que é muito difícil encontrá-los ou retirá-los de um projeto para contratar. Como referi anteriormente, nós na Forecast IT não contratamos, ou portanto não temos um departamento de contratação que contrata diretamente consultores e os traz para Portugal. Efetivamente recebemos colaboradores brasileiros ou de outras nacionalidades, mas cujo, digamos que, tratamento de todo o seu processo é feito por eles próprios. Nesta questão mais em concreto, se preferimos colaboradores individuais com famílias menores ou com famílias maiores, para nós, Forecast IT, até achamos que é muito mais vantajoso um colaborador, quando se desloca do seu país para ir para um país terceiro, viver e trabalhar, é muito mais vantajoso trazer a sua família se tiver condições para isso. E até pelo facto de isso lhe trazer maior estabilidade psicológica, física e mental. Portanto, nós aqui na Forecast IT não fazemos distinção se o colaborador trará ou não a sua família, nem fazemos distinção se o colaborador trará a sua esposa com um filho ou se trará a sua esposa com 5 filhos. Portanto, para nós é indiferente. Para nós o que conta é o perfil do profissional, é o profissionalismo do mesmo, é a disponibilidade, é o interesse e é a motivação do mesmo. Portanto, não fazemos distinção aqui de profissionais que queiram vir trabalhar para a Forecast IT se têm famílias mais ou menos numerosas.